votação. Lá. Algum vereador inscrito? Vereador Gilmar? Não. Mas a palavra está à disposição. Boa noite. Opa. Bom, renovando as saudações aí. Estou vendo aí, ó, nosso ex-prefeito, Volney. Satisfação vê-lo novamente. Depois da eleição a gente não se viu mais, né? Mas muito bem. Eu considero essa campanha aí bem interessante, de modo que ela venha a usar o mesmo fluxo da vacinação. Não tendo isso causando novos congestionamentos para uma nova campanha. Um desgaste maior, uma aglomeração, de repente, de uma outra forma. Ela estaria em um momento bem hábil e funcional, porque ela teria um espaço bem intermediário no período todo da vacinação. Atingiríamos uma boa porcentagem de pessoas dispostas a doar. Esta campanha me veio em mente, junto ao colega Roseli também, esteve no mesmo momento com uma ideia idêntica. O colega Claudio Miro, que hoje é representado pelo Ronaldo aí, seja bem-vindo, colega Ronaldo. Aí teve a ideia de juntar agasalho. Muito bem. Então estamos aí, montando essa indicação aos demais colegas também se apreciarem ela com valia. E, presidente, que ela chegue ao executivo assim com uma certa pressa dele também disponibilizar aí uma divulgação dessa campanha da forma que o executivo convier melhor, para nós não perdermos tempo já desde as primeiras dosagens que chegarem. Isso há uns 40, 50 dias atrás, né, colega Cláudio? O senhor me disse, Nova Prata tem fome. Tem gente passando fome. Eu até disse, deve ter, mas não muito. Acho que estava bem certo. Eu já vi que está pior do que você imaginava. Então, acho que é um momento correto. Aproveitaríamos essa situação da vacinação, sem, lógico, como já foi lido no texto, que ela não é obrigatória, mas quem puder, mal não vai fazer para ninguém. Muito bem, gente. Contamos aí com os colegas e com o executivo também. Boa noite. Amanhã de manhã, na primeira hora, estará na mão do vereadora Roseli com a palavra. Quero cumprimentar a todos novamente. Eu quero dizer que hoje, quando eu liguei para a Paula disse que o colega já tinha feito a proposição, o mesmo pedido. E, na verdade, essa ideia não foi uma ideia minha. Foi a ideia... Tarde da noite, no sábado à noite, o Wagner, lá do Society, estava conversando com a esposa dele, eu agradeço muito. Eu faço o nome, que são pessoas que se preocupam muito com a nossa comunidade. Me passaram isso. Porque, na verdade, eu falei também, e acredito que todos nós vereadores que estamos mais de frente, hoje só 4 pessoas vieram me pedir alimentação e chorar porque estão passando por necessidade. E assim, ó, na medida do possível, eu sempre ajudei e vou ajudando. E essa é uma maneira de nós arrecadarmos alimentos para essas pessoas não passarem fome.
Porque é o mínimo. Todos nós em casa, todo mundo tem um arroz, um feijão, uma massa, um óleo sobrando e que pode doar. Porque nossa cidade não é uma cidade muito grande. E nós juntos, unidos, com esse projeto, que é de grande valia, já está sendo feito em outras cidades também, né, Gilmar? Até conversamos, eu e ele, se precisar. Eu digo, nós vamos junto lá, a gente ajuda a arrecadar. Vamos até nos interiores, onde tiver que buscar. Quem tiver mais coisas para doar, que seja divulgada essa campanha. Porque nós precisamos muito. E aí as pessoas dizem que vão lá no CRAS, não tem alimentação. Até eu vou me informar hoje, estive em muitas buscas também pela nossa comunidade, eu não fui lá me inteirar disso. E vamos ver uma maneira de que a gente saiba onde vai o alimento, vamos acompanhar de perto. E não só nós, convidamos a todos os colegas vereadores, que a gente sabe que todos aqui lutam pela mesma causa, que nós consigamos fazer uma coisa diferente. De repente até passar nos bairros, nos supermercados, nas padarias. E assim nós vamos poder estar... Olha, gente, hoje eu fui numa casa. Sabe o que é abrir os armários e não ter nada? Não tem nada. A gente tem. Os filhos da gente ainda olham outro dia e dizem, só tem isso para comer. E daí tu chegar lá e tu vê que não tem nada dentro da geladeira. Gente, nós não podemos ver isso na nossa cidade e deixar que isso continue acontecendo. É por isso que eu digo, nós temos que nos unir com os empresários, com os comerciantes, com os da gastronomia, e nós temos que fazer o nosso estado andar, o nosso município não pode parar. Eu convido a vocês para nós chamarmos o nosso promotor de justiça para uma reunião. Para ele saber, ele eu acho que sabe, para ele nos ajudar. Vamos pedir ajuda dele. Para o nosso município trabalhar com as responsabilidades, com os protocolos que tem. Nós não vamos proliferar, nós vamos trabalhar com segurança. E assim, a nossa comunidade não vai estar passando fome. Porque agora é início. Imaginaram daqui 2, 3 meses, se continuar dessa forma? Eu fico me perguntando e pensando, o que vamos fazer? Tem muitas lojas, eu estou dentro, eu estou conversando. Eu estive a semana passada em Farroupilha. Eu tenho agência e eu faço parte lá das associações. As maiores associações, a Associação do Estado de Varejo, de mercadoria, que vem do país inteiro comprar aqui em Farroupilha. Ali tem 3.000 funcionários naquele shopping. Imagine fechado. Sabe o que é chegar lá e está tudo, as lojas fechando, as fábricas fechando, as pessoas sendo desempregadas. Eu falei com o dono da Biamar, conversei com a dona da Anselme, lá em Malharia, que são as maiores, com o pessoal do shopping. Eu digo, não, chega. Fechar, não dá mais, vamos nos unir. Porque eu disse que nem eu estava falando antes, eu não tenho que pensar em mim só. Porque eu vivo a parte da política e procurei lá, digo, será que não tem nenhum político aqui ao meio que tenha feito? Tem o prefeito deles lá que lutam bastante. Mas não tem ninguém que vive, que nem eu estou vivendo. Eu estou vivendo com a loja, eu estou vivendo com a minha empresa de ônibus, eu estou vivendo com as pessoas, porque a gente está de frente e as pessoas vêm e falam, e a gente tem que fazer alguma coisa. Então, pessoal, eu acho que nós juntos, nos unindo e convidando, aclamando a população. Não dá, vamos sair para a rua. Não adianta querer dizer, não, é protocolo, não dá. Vamos manter o distanciamento e vamos, porque senão vamos deixar as nossas pessoas morrerem de fome, virar uma pobreza. Se nós não fizermos alguma coisa logo, eu estou vendo que a coisa não vai ficar boa. Que nem diz o Gilmar. A coisa não vai ficar boa. E nós podemos tentar, pelo menos, a mudar isso. Nossa cidade é pequena. Nós não vamos falar lá de Porto Alegre, das aglomerações em grandes cidades. Vamos falar do nosso município. Vamos conversar com as autoridades do nosso município. Vamos tentar começar aqui. De repente, as outras cidades, nós vamos cuidar. Essa lei da multa, eu concordo plenamente. Vocês sabem como é que nós somos. Quando mexe no bolso, a coisa muda. Mexe no bolso, ninguém vai no sítio do Gilmar, ninguém vai no meu sítio, ninguém vai no sítio dele. Nós vamos cuidar dos nossos filhos, que fazem essas aglomerações.
Não estou falando, não sei, o meu está lá em União da Serra, pode ser que esteja fazendo. Tu entende? Eu concordo plenamente contigo, Dilson, e que nós vamos ter que... Então, eu conto, colega Gilmar, obrigada, então, porque tu fez primeiro, de ter colocado meu nome junto, e podem contar comigo para tudo. Estou de frente com vocês o tempo todo. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Ronaldo. Minha saudação renovada, presidente, demais colegas, plateia que nos assiste, pessoal de casa. Dilson, só para... Antes eu não me manifestei em relação a lei ali, o projeto que estava sendo votado. Acredito que a gente possa acrescentar algumas coisas que possam ficar um pouco mais, não que não estejam tão claras, mas acredito que eu possa contribuir com alguma coisa. Talvez já deveríamos ter feito isso, concordo plenamente com a tua fala. Então, aquilo que se falou, concordo que quando se mexe no bolso, realmente as coisas elas tendem a serem assim obedecidas. Então, mas vamos ver isso e vamos, com certeza, na próxima segunda-feira ela estará de volta aqui e nós estaremos votando. Quero parabenizar o Gilmar, a Roseli, o Claudiomiro, que colocaram esse pedido de indicação. Quero dizer para vocês que, enquanto estive secretário ali da assistência, essas ações de busca de alimentos e doações de agasalhos sempre foi algo constante. Está ali o Alex, que foi coordenador de CRAS, sabe, né? Está aí o nosso ex-prefeito, né? Convivemos junto, aí o João Rui, que foi chefe de gabinete, sabe das buscas e das lutas que é para que a gente possa atender aquelas famílias que têm necessidade. E tem, Nova Prata, às vezes a gente fala assim, tem famílias passando necessidade, mas Nova Prata é uma cidade rica, realmente, Nova Prata é uma cidade rica, mas tem muita gente passando fome, tem gente passando fome realmente. Então acredito que é de suma importância, talvez isso também deveríamos já ter pensado antes, talvez alguém tivesse pensado, não chegado aqui e os vereadores proposto, colocado uma indicação para, mas talvez alguém, né, vamos dizer assim, Secretaria de Assistência, poderia ter já lançado isso, mas enfim, o pessoal também está começando, a gente tem que dar um voto de confiança, é bastante coisa, é início de trabalho. Mas é muito interessante esse pedido e que as pessoas possam realmente contribuir com alimentos, não só nesse momento de pandemia, não só nesse momento agora em que há uma situação de vulnerabilidade, mas em todos os momentos, não só se pensar em um determinado momento, né? Tivemos o ano passado, quando de início de pandemia aí, doações bem expressivas, de pessoas que fizeram doações expressivas, mas hoje sabemos, um ano depois, as pessoas também, quem doou, talvez hoje esteja necessitando, como a gente ouve muito aí. Então, que as pessoas possam se sensibilizar, e quem vai para a fila aí da vacinação, acredito que, por enquanto, esses grupos que estão sendo vacinados, são pessoas já que estão, vamos dizer assim, aposentados, já com uma vida, entre aspas, um pouquinho mais tranquila, que já estão estabilizados, que não possam doar 1 quilo, né? Talvez tenha alguns que até tenham dificuldades. Mas concordo plenamente e parabenizo vocês pela atitude. O vereador Cláudio Dilda. A palavra é sua. Mestres e colegas, 1 minuto. Quando da campanha, eu tive, andando pelo nosso município, não só a impressão, mas o impacto de verificar que aquilo que o Ronaldo acaba de dizer efetivamente está acontecendo. Segundo aspecto, uns 5 vereadores, nós estivemos na Secretaria do Bem-Estar Social, a convite da secretária, e mais objetivamente no CRAS.
Naquele momento perguntei se a minha impressão estava errada ou se de fato Nova Prata tinha fome. A resposta foi curta e grossa. Em Nova Prata tem fome quantitativa, inclusive, não só de vitaminas, proteínas, sais minerais, etc. Então, por isso, vamos em frente. Cumprimentos pela iniciativa. Palavra, vereador Gilson Cassol. Rapidinho, na verdade eu só ia colocar o que foi, todo mundo pautou e detalhou, frisou bem a comida. Então o agasalho é sim interessante, mas vocês estiveram no CRAS lá, eu também estive. Então o agasalho, vocês perceberam lá que tem prateleiras e prateleiras lá de agasalho. Vi em outra secretaria, outros estabelecimentos que faz parte do CRAS, agasalhos ensacados, amontoados em cantos, entendeu? E então acredito que aqueles agasalhos não vai ter uma destinação correta, mas o alimento de certeza absoluta, né? Que será com certeza no prazo imediato direcionado às famílias que necessitam. Só esse detalhe. Muito obrigado. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 32 dos vereadores Jandir e Dilson dispõe sobre parcelamento de alvará e IPTU. Leitura do pedido. Pedido de indicação número 32 de 2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Jandir Iasi, Dilson Cassol, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, no uso das suas atribuições, requerem, após o ouvido ao plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal o pedido de indicação a seguir, visando auxiliar as empresas microempreendedores individuais que tiveram, por força de decretos municipais estaduais, a proibição de aberturas e suspensão das atividades por período igual ou superior a 2 meses durante o ano de 2020. Iniciado de 2021, indicado o Executivo a criação do projeto que conceda o parcelamento do pagamento da taxa de licença de funcionamento, o alvará, bem como do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, em maior número de vezes que o já previsto legalmente. Com a palavra o vereador Jandir Gassi. Minhas saudações à mesa diretora, aos colaboradores desta casa, aos meus colegas vereadores, minha colega Roseli, a plateia aqui presente, ao ex-prefeito Volney, ex-secretário, estão aí presente, e aqueles que nos assistem pelo Facebook. Assim, ó, eu acho que há mais de um ano já que andam as empresas aí, coisa, vem agora mais o IPTU, alvará e mais outras taxas. Eu peço assim aos meus colegas, como eu e o Cassol pensamos em fazer os outros, mais tempo de parcelamento para essas empresas, tá? Porque do jeito que está, nosso governador, cada dia está botando um decreto a mais para não abrir, em vez de abrir o comércio, eu acho. Então, acho que nosso prefeito dê uma olhada nisso aí, tenta estender um pouco mais isso aí, para tentar desafogar um pouquinho mais isso aí. Conto com o voto de todos os meus colegas. Muito obrigado. Em votação, o vereador Dilson. Renovado saudações, tinha esquecido primeiro, Ronaldo, a gente começa e não temos ainda toda aquela experiência, né, de cumprimentar e as boas-vindas ao colega suplente.
Na verdade, aqui, Jandir, vai de encontro ao que o Claudimiro também colocou, dos MEIs, né? Que também para favorecer esse pessoal que está aí batalhando, está tentando sobreviver, está pensando, se projetando para se vai conseguir reabrir, se vai conseguir ter forças para continuar, né? Das atividades. Então, aqui, com certeza, né? É um alento. O nosso secretário de Finanças, o Anderson, sabe muito bem, né? Os cofres do município necessitam do dinheiro, da contribuição de todos os tributos municipais aí, né? De todo empreendedor, mas agora eu acho que o bom senso, a compreensão, né, do município aí para quem sabe dar um prazo maior, um parcelamento e com isso com certeza favorecendo e incentivando a essas pessoas não desistirem dos seus negócios. Essa seria uma ideia principal, né? As pessoas não desistirem e continuarem com certeza gerando mais impostos, gerando mais renda para o nosso cofre público aí do município. Muito obrigado. Ronaldo, com a palavra. Saudações renovadas à mesa, plateia, pessoal de casa. Também queria fazer menção ao pedido de indicação 2930 do vereador licenciado Claudiomiro, né, que faz essa questão de que o executivo municipal faça com um olhar bem sensível a essa questão de poder auxiliar os nossos microempreendedores e os nossos microempreendedores individuais, porque sabemos que a situação não está fácil para ninguém. Então, para que não somente se pense em valores, claro, quem não está interessado que daqui a pouco o município possa dispor de uma verba e auxiliar com critérios, claro, com uma avaliação criteriosa de dados, para que se chegue a contemplar esses empreendedores, para que eles continuem com as suas portas abertas, para que o comércio em si continue funcionando e não haja uma quebradeira, como a gente costuma falar. E essa questão que se traz nesse pedido, Jandir e Dilson, né, que estão apresentando aqui o pedido, acredito que também de suma importância, né, o IPTU, a questão do alvará, acredito que deveria haver uma sensibilidade também. A gente sabe que esses valores, eles vêm para que se dê continuidade às atividades do município, mas acredito que dê para dar uma apertadinha, dê para dar uma segurada, nem que se ou parcele, ou jogue mais para frente, ou jogue para o ano que vem. Como que a gente faz quando está com a situação apertada? A gente vai lá e negocia, né? Ou parcela em mais vezes, né? Faz no cartão em 10, 12, não vai dar aqui, né? Mas, ou rola para o próximo ano. Não sei se isso é possível, mas acredito que deva ser de suma importância. Quanto à questão lá dos pedidos de indicação 2930, eu ia falando não somente de valores, mas daqui a pouco com uma assessoria, através do SEBRAE, quem sabe auxiliar esses microempreendedores com palestras ou individualmente, com fluxo de caixa e demais coisas. Então, parcerias com o SEBRAE, com outras instituições que possam auxiliar esses microempreendedores nesse momento em que a crise parece não ter fim. Muito obrigado. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 33/2021, do vereador Cláudio Gilda, dispõe sobre evento denominado Raízes de Nova Prata. Eu vou, vereador, se me permite, eu vou ler só o pedido de indicação e eu vejo que tem um preâmbulo bastante extenso e também tem uma minuta de projeto de lei. Então eu vou lhe pedir a gentileza, eu vou ler a indicação e o senhor fique à vontade para, no uso da palavra, poder explanar sobre o mesmo. Na verdade, é uma indicação, não vejo essa necessidade. Mas eu vou primeiro ler a indicação e vou lhe conceder a palavra.
Pedido de indicação número 33, 2021. Cláudio Gilda, vereador, com assento na Câmara Municipal de Vereadores deste município, tendo por referência o inciso 20 do artigo 35 da Lei Orgânica do município de Nova Prata, Rio Grande do Sul, dirige-se a Vossa Senhoria para propor a realização do evento. Raízes de Nova Prata. Com a palavra, o vereador Cláudio Gilda. Eu vou tentar ser bem sucinto, mas lembrando inicialmente que Nova Prata, daqui a 3 anos, um pouco mais, completará 100 anos. Então, estaremos no centenário de Nova Prata. Se nós formos observar e resgatar a bibliografia existente sobre a história de Nova Prata, nós detectaremos que, invariavelmente, ela é uma abordagem de caráter político-administrativa. Ela não avança muito talvez à exceção do livro do professor Geraldo Farina, ela não avança muito nas questões, digamos assim, basilares de Nova Prata. Então, nesse sentido, há cerca de 30 anos, vem acontecendo encontros em municípios que têm como nome geral Filhos de Santo Antônio da Patrulha. Lembrando, meus caros mestres, que em 1809 só existiam 4 municípios no Rio Grande do Sul: Rio Grande, Rio Pardo, Porto Alegre e Viamão. Nós, Nova Prata, somos netos de Santo Antônio da Patrulha. Então, esse evento Raízes, ele já chegou bem próximo de Nova Prata. Veranópolis já fez, André da Rocha já fez, Lagoa Vermelha já fez. Então, cabe me perguntando, em cima desse contexto, por que Nova Prata não pode promover esse encontro? Porque esse não é um concurso. A proposta é de participação. Não só de exímios cientistas, pesquisadores, historiadores, mas também da população. Se os senhores puderem acessar o livro Raízes, de André da Rocha, sugiro. É muito bom, muito bonito de se ver. E resgata o que aqueles livros, aquelas pesquisas anteriores sequer tocaram. Então, nesse sentido, é que é importante a realização desse evento. Particularmente, participei de 2, Tramandaí e Lagoa Vermelha. Mobiliza a comunidade, mobiliza a sociedade. Gente, não adianta dizer, você tem que amar Nova Prata, mas tu vai amar o quê? Você tem que conhecer. Quem não conhece, não conhece. Então, nesse sentido, essa indicação, até eu solicitei ao presidente que não fosse lida, porque nós levaríamos aqui até 9, 9h30. Fiz uma fundamentação histórica e uma proposta para que Nova Prata realize, nos moldes que há 30 anos vem acontecendo. Lembrando que, então, se Nova Prata é neto, nós temos aí os outros 6 municípios, 7, são os bisnetos de Nova Prata. De Santo Antônio da Patrulha. É muito interessante porque
se consegue perceber a linha evolutiva que acontece ao longo do tempo. Então, senhor presidente, essa é a proposta de indicação ao Executivo para que, se houver sensibilidade e interesse, lógico, vai ter que ter o voluntariado, vamos dizer assim, da sociedade pratense. Nós temos historiadores, temos professores, temos muita gente aposentada como eu, que podem perfeitamente dar as duas mãos e a cabeça para tocar um projeto dessa natureza. Então, essa é a finalidade. Friso, a história é a mãe de todas as ciências, porque inclusive a história tem uma história dela. Quem não conhece a sua história corre o risco de repetir erros. Ilustro e me calo. No começo do século XIX, Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia. Quem venceu Napoleão não foi o soldado, não foram os soldados russos, foi o inverno russo. Em 1944, Adolf Hitler cometeu a mesma asneira. Desconhecia a história. Por quê? Porque o período que ele escolheu para a invasão iria fatalmente, porque os russos não iriam entregar território de mão beijada, mas iria coincidir fatalmente com o inverno russo, que chega a 20, 30 graus abaixo de zero. Nem fogo embaixo dos tanques para derreter o óleo resolveu o problema. Então, quem não conhece história corre o risco de repetir os mesmos erros geração depois de geração. Então, o que a gente propõe é isso, é um resgate o mais completo possível da nossa história. É só isso. Em votação. Aprovado. E nós temos aqui as emendas impositivas de 2020 e 2021. Altera o objeto da emenda número 2018 da então vereadora Clarice Minosso para o Fundo Municipal da Saúde. O objetivo anterior era a aquisição de material de apoio à prevenção da dengue e de micro-ondas. Passa a ser a aquisição de camisetas brancas, tecido viscose, coletes com bolso Oxford verde militar e cordão para crachá escrito município de Nova Prata. Então está mudando o objeto da emenda impositiva. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. A solicitação de diária retroativa. A vereadora Roseli solicita meia diária e ressarcimento de combustível em razão de ter ido com automóvel próprio na data de 17 de março de 2021, destino Porto Alegre, participar da reunião da FUNASA. Vereadores favoráveis à aprovação do pedido permaneçam como estão. Aprovado. Eu quero comunicar que nós, na sessão do dia 22, aprovamos nessa casa projeto de lei número 09, que
autoriza a abertura do comércio, além dos dias de semana, também aos sábados até às 18 horas. E também essa lei autoriza que restaurantes e lancherias possam atender presencial todos os dias da semana até às 22 horas. A Nova Prata me parece que é a único município, única Câmara que tem uma lei dessa natureza. Nós sabemos que todos os municípios, eles são regrados por decreto do governador e decreto do prefeito. Diante da aprovação da lei, nós, como manda a norma, encaminhamos para o Executivo Municipal. O Executivo pode, através do prefeito, acatar a lei e aí sancionar a lei. E a partir desse ato ela viraria lei. O Executivo pode também vetar e, havendo o veto, o projeto retorna para a Câmara de Vereadores e é submetido à apreciação da Câmara, que pode acolher o veto do prefeito, e aí esse expediente é arquivado, ou pode derrubar o veto do prefeito e o presidente da Câmara promulgar a lei e ela passa a existir como lei. O prefeito, além de sancionar ou vetar, também pode silenciar, ou seja, no prazo de 15 dias, o prefeito pode, não vou sancionar, não vou vetar, vou ficar quieto. Nesse caso, a lei retorna para a Câmara de Vereadores, não vai para apreciação do plenário, e o presidente da Câmara pode, por sua conta e risco, promulgar a lei. No nosso caso, não houve a sanção, ou seja, o prefeito não sancionou a lei, portanto, ela não passou a existir como lei. O prefeito também não silenciou e optou por vetar a lei. Então, houve, por parte do Executivo, o veto, que aqui me parece que foi atendendo uma recomendação do promotor de justiça. Então, eu vou tornar público as razões do veto, dizendo o seguinte: recebido na data de hoje, dia 5 de abril. Ofício do Gabinete 070/2021. Excelentíssimo senhor vereador Gilmar Perusso, presidente do Poder Legislativo de Nova Prata. Assunto: apresentação de veto integral ao projeto de lei número 009/2021. Senhor presidente, o Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica, a Constituição Estadual e a Constituição Federal, ora apresenta veto ao projeto de lei do Legislativo número 009/2021, de 19 de março de 2021, de iniciativa e autoria dos senhores vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Genor Minócio, Dacir Pegoraro, Claudio Miro Koprovski e Cláudio Dilda, aprovado por unanimidade em 22 de março de 2021, que dispõe sobre abertura do comércio e prestação de serviços, pelas razões a seguir delineadas.
Na análise do projeto de lei número 009 de 2021 do Poder Legislativo, em que pese a boa intenção dos legisladores, no tocante à abertura do comércio e prestação de serviços, com a devida observância das normas legais sanitárias, ideia meritória, da qual compartilha-se o mesmo interesse por este Poder Executivo Municipal. Pode-se concluir pela existência de vício de inconstitucionalidade da legislação municipal em comento. Tão logo o ilustre representante do Ministério Público teve conhecimento da aprovação do projeto de lei em comento, remeteu correspondência ao gabinete do senhor prefeito municipal, firmado em 23 de março de 2021, denominado de ofício GAB 01-2021, referente ao expediente número 008300013002, onde restaram anexos 2 documentos. Cópia do ofício número 091-2021, GABPGJ, dirigido ao presidente da FAMURGS e firmado pelo Procurador-Geral de Justiça e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas RS, e cópia da norma técnica conjunta emitida pelos Centros de Apoio de Urbanismo e dos Direitos Humanos e Saúde do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Há de se ressaltar que cabe ao Ministério Público a fiscalização da lei nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. E, em dado momento da correspondência recebida, pondera: a municipalidade, havendo interesse local, somente poderá ser mais restritiva do que a mencionada legislação estadual, no caso o decreto. Neste mesmo viés, a norma técnica conjunta emitida pelos Centros de Apoio do Urbanismo e dos Direitos Humanos e Saúde do Ministério Público corrobora o entendimento adotado pelo Ministério Público no sentido de que pode o município estabelecer medidas mais restritivas do que estabelecidas pela União ou pelo Estado, não cabendo, todavia, flexibilizar tais normas. Logo, pois, não se trata o presente sobre a retirada da autonomia do município para fins de suplementar as legislações federal e estadual, mas sim de entender que ao município tão somente lhes cabe restringir mais a legislação pertinente, não podendo, de nenhum modo, flexibilizá-la. Ressalta-se por oportuno que este Poder Executivo Municipal pauta suas decisões sempre em sintonia com os princípios inerentes à administração pública, quais sejam da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pressupostos estes, outros sim, levados à consideração nas presentes razões. Ou seja, embora louvável o objetivo dos legisladores, o qual compartilha-se no que tange ao PL número 009/2021, esbarra o mesmo na ausência de legalidade tal qual apontado pelo Ministério Público. Diante do exposto, com fundamento nas justificativas acima e no já citado apontamento do Ministério Público, com amparo no artigo 48, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, o Poder Executivo veta o projeto de lei número 009/2021 do Poder Legislativo. Gabinete do Prefeito de Nova Prata, 5 de abril de 2021, assinado Alcione Graciotin, Prefeito Municipal, Rodolfo Schmidt, Assessor Jurídico. Bem, diante do veto e das razões apresentadas, cabe agora ao Poder Legislativo deliberar sobre este veto. Eu vou colocar aqui agora, assim como eu coloquei o que o prefeito poderia fazer, eu vou expor resumidamente
o que pode acontecer no Legislativo, nesta casa. A mesa diretora vai pautar esse expediente e o conjunto dos vereadores, através do voto secreto, poderá acolher o veto do prefeito, ou seja, concordar com o veto do prefeito, e esse projeto ele é arquivado. A outra possibilidade é que esta casa, também através do mesmo voto secreto, por maioria absoluta, derrube o veto do prefeito. Se isso acontecer, cabe ao presidente promulgar a lei. E esta lei, a partir da promulgação, ela passa a vigorar como lei no momento em que ela é publicada. Diante disso, se nada houver, a lei autoriza a abertura do comércio. Também aos sábados, até às 18 horas. E os restaurantes, lancherias e similares, todos os dias da semana até às 22 horas. Caso o Ministério Público, e é uma legitimidade, uma prerrogativa que lhe assiste, entenda por ingressar com uma ação judicial, esse pedido será encaminhado para o juiz, e o juiz poderá, se houver um pedido de liminar, acolher o pedido do Ministério Público e determinar a suspensão da lei. Ou o juiz também pode não acolher o pedido do Ministério Público e o processo vai tramitando, em não acolhendo, a lei permanece em vigor. Caso haja a derrubada do veto por esta casa e a derrubada da justiça da nossa lei, nós poderemos ingressar com o recurso perante o Tribunal de Justiça, em Porto Alegre, Tribunal de Justiça do Estado. Lá haverá um novo julgamento, que pode confirmar a nossa lei ou que pode derrubar a lei. Então, essa é uma questão de debate jurídico. Né? Eu não quero, de forma alguma, antecipar nenhuma decisão, porque essa decisão ela é pessoal de cada vereador. Nós aqui, quando aprovamos a lei, todos os vereadores tiveram a mesma postura e votaram favoravelmente à lei. Os vereadores podem manter essa postura e derrubar o veto, e podem também mudar o seu voto, que não está proibido. Então, agora eu convoco todos os vereadores para que na reunião das comissões
a gente possa debater o veto em reunião fechada, possa discutir o veto, inclusive do ponto de vista jurídico. Eu tenho a minha análise, mas essa é uma análise pessoal. E a partir disso, nós vamos deliberar. Esta casa não vai. Nós temos 30 dias para apreciar o veto do prefeito. Mas esta casa vai tomar uma posição e vai decidir. Nós sabemos que o Ministério Público está de plantão, aguardando a nossa decisão, e eu repito, com todo respeito ao Ministério Público, nós somos os legisladores e a nossa decisão, nesse momento, só cabe a nós, né? E nós temos a convicção que se nós derrubarmos o veto, certamente, para mim seria uma grande surpresa se não ocorresse, mas haverá de ter uma ação judicial contra essa aprovação da lei. Então, dito isso, como alguém poderia me perguntar, por que que esse veto não está na pauta de hoje? Não está na ordem do dia de hoje para ser apreciado? Primeiro, porque ele foi protocolado hoje no final do expediente. Tem o protocolo aqui e nós temos um regimento interno que, para as questões de veto em especial, há necessidade de que o expediente esteja disponível para os vereadores pelo menos 24 horas antes. Então, como nós recebemos hoje, não havia como ele estar na ordem do dia. Segundo, porque me parece óbvio que cada vereador possa ter acesso às razões do veto e todos os anexos que aqui estão para poderem analisar e formar o seu juízo de valor para decidir o voto. Tá? Então, está comunicado o recebimento na data de hoje, no final da tarde, do expediente, e nós vamos nos reunir na comissão, né? A comissão se reúne quarta-feira às 18h30, é o prazo, é o programa que nós temos, e a partir daí os vereadores vão poder formar a sua convicção, inclusive em relação ao encaminhamento. Dito isso, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao procedimento que eu acabei de explicar, por favor, depois da sessão ou amanhã, eu estou à disposição e tenho certeza que os demais vereadores da mesma maneira. Tá? Isso é uma questão agora de processo legislativo e essa questão ela será, na minha opinião, judicializada. Todos os municípios, basicamente os 5.000 e tantos municípios do Brasil, têm as suas decisões pautadas em decretos do Estado, do governador e do município. Nova Prata tem um projeto de lei que está em tramitação. E talvez por ser essa a diferença, é que Nova Prata foi motivo de debate em todo o estado do Rio Grande do Sul no dia seguinte à aprovação dessa lei.
nos órgãos de TV, de rádio, da capital, né? E de toda a região, inclusive foi objeto da reunião dos prefeitos e de muitas reuniões de câmaras de vereadores espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer com isso que, da forma que nós temos, esta casa, a partir do vereador Gilmar Perusso, do vereador Marcelo Barato, do vereador Idacir Pegoraro, do vereador Clécio Zamin, Jandir Rassi, Roseli Albuquerque, Dils Cassol, Cláudio Dilda, Gilmar Lovison, Agenor Minosso, Ronaldo Bernardi, Claudimiro Koproski, estamos fazendo além daquilo que os outros municípios estão fazendo. Preocupados, primeiro, com a questão da saúde. Todos nós desta casa, desde o primeiro dia, ainda no ano passado, temos feito inúmeras ações para ajudar o nosso hospital, para ajudar os nossos postos de saúde. Esta casa, praticamente no ano passado, aportou recursos de emendas que sustentaram o Hospital São João Batista. E não está sendo diferente agora. Por isso nós estamos muito tranquilos em dizer que nós sabemos sim que saúde é prioridade, mas nós não vamos fechar os olhos para a questão da quebradeira da economia, das demissões, das famílias que não estão podendo, não só aqueles que abrem as suas portas, que têm as contas para pagar, mas de todas aquelas famílias que podem, e algumas já consolidadas, estar perdendo o emprego. E também porque nós temos a convicção que comerciantes e prestadores de serviço, especialmente porque são pequenos estabelecimentos, sabem e sabem muito bem cumprir os protocolos de combate ao Covid. Essa não é uma opinião só minha. Conversando com o presidente do Comitê de Combate ao Covid, que é uma pessoa que eu admiro e que tem conhecimento, o doutor Guilherme, partilha da mesma posição. Não é o comércio, não são os prestadores de serviço que propagam o vírus. Pelo contrário, esses estabelecimentos, infelizmente, não têm tido aglomerações. Não só porque estão de portas fechadas, mas também porque cada vez o consumidor está mais pobre. Então, pessoal, a partir disso, nós vamos continuar fazendo a nossa parte. E eu vou passar aqui agora a leitura do documento encaminhado, então, pelos presidentes da CDL, Tiago Giareta, presidente da SIC, Lucas Oderle, e presidente da Cindy Lojas, Jair Luiz Guadagnini, que eu vou fazer a leitura também. Esse documento, pelo que eu vejo, além da Câmara de Vereadores, foi encaminhado para o comandante da Polícia Rodoviária Federal, de Bento Gonçalves. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, viemos, por meio deste, solicitar apoio deste conceituado órgão para uma manifestação pacífica e com todos os protocolos de segurança em saúde do setor gastronômico, associado dessas entidades, a ser realizado nos dias 7, 8 e 9 de abril de 2021, sempre com início às 17 horas, na rodovia BR 470, quilômetro 123, bairro Retiro, Nova Prata RS, em frente à Escola Municipal Reinaldo Cherubini, com o objetivo de sensibilizar as autoridades das dificuldades econômicas que vem enfrentando o setor.
pela proibição da abertura dos estabelecimentos nos horários em que são realizadas as refeições dos clientes. Esta atitude do governo estadual tem gerado somente no município de Nova Prata desemprego de mais de 200 colaboradores, que impacta diretamente em aproximadamente 800 famílias. O setor gastronômico, desde o início da pandemia, adotou todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 e tem certeza absoluta que não é o propagador do vírus. Ao contrário, neste setor, evidencia-se, não é o propagador do vírus. Ao contrário, nesse setor evidenciam-se aglomerações e festas clandestinas, os verdadeiros propagadores do vírus. Diante disso, reiteramos a necessidade de vosso apoio para esta manifestação pacífica, que visa alertar as autoridades do caos econômico e social que estas decisões estão gerando. Certos de vossa atenção e apoio, aguardamos retorno e agradecemos atenciosamente. Então, nós estamos recebendo aqui esse comunicado, que me parece também, além do comunicado, um pedido de apoio. E nós acolhemos esse pedido e eu tenho certeza que vem em sintonia aquilo que essa casa está fazendo. Nesse sentido, evidentemente que é uma questão pessoal de cada vereador, mas, enquanto presidente dessa casa, enquanto conhecedor da opinião dos demais, nós queremos dizer que vocês podem contar com a nossa solidariedade, com o nosso apoio para aquilo que estiver ao nosso alcance. E dizer também que esta casa, que é o contrário do que possa parecer para alguns, nós não estamos nos pautando pela ilegalidade, nem pela inconstitucionalidade. Se nós fizemos um projeto de lei e essa casa aprovou, me parece que é porque nós temos convicção de que nós podemos legislar por interesse local. O que diz o veto? Diz que nós só podemos legislar em interesse local para ser mais restritivos. Isso é o que diz o veto. O que diz a Constituição no artigo 30? Essa é uma importante diferença. E eu estou trazendo isso para dizer que nós não queremos defender o ilegal. Ninguém aqui quer. Nós queremos ser justos. O veto diz que nós não podemos legislar no interesse local, a não ser para ser mais restritivos, para fechar mais. Mas o artigo 30 da Constituição do Brasil diz: compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Ponto. Não fala só sendo possível se for mais restritivo. Isso não está escrito na Constituição. Então, não joguem tudo nas nossas costas, dizendo que nós queremos não obedecer às leis. Nós respeitamos muito a opinião
diferente. Mas nós temos o direito de ter a nossa interpretação. E nós gostaríamos também que esse direito que nós temos como legisladores fosse, no mínimo, respeitado. Por isso que me parece que se houver uma demanda judicial, e se for a vontade da maioria dessa casa, nós iremos enfrentar. Podemos ser perdedores, mas nós não vamos assistir o jogo. Alguém quer fazer uso da tribuna? Vereador Cláudio Dildo. Alguém no CDL, da SIC, do Sind Lojas, gostaria de usar de 5 minutos para fazer alguma manifestação? Nós vamos, se houver interesse, eu não posso fazer isso durante a sessão, mas eu encerro a sessão e abro 5 minutos. Enquanto vocês pensam e se posicionam, o vereador Cláudio Dilda vai fazer uso da palavra. Meus caros mestres, informando, o senhor prefeito municipal sancionou 3 leis aprovadas por este legislativo, que são as seguintes: Concurso Literário Centenário de Nova Prata, Lei 10.590, divulguem. Centro Municipal de Capacitação Rural, dedicado, este centro, aos agricultores familiares. E o terceiro, Lei 10.591, e a terceira obriga o Poder Executivo a fazer transmissão ao vivo via internet de todas as licitações. Lei 10.592. Portanto, estas foram aprovadas. Mas o princípio objetivo para a minha manifestação é o seguinte: é assunto do dia. Privatização da Corsan. Mestres, segundo estudo do Instituto Transnacional da Holanda, para quem quiser pode entrar aí, Instituto Transnacional da Holanda, na internet, entre os anos 2000 e 2017, cerca de 1.600 municípios de 58 países tiveram que reestatizar serviços públicos básicos, entre eles o de fornecimento de água e ampliação da rede de esgoto. Foram ao menos 835 municipalizações e 49 nacionalizações, sendo que mais de 80% ocorreram a partir de 2009. Agora, acho que é o aspecto mais importante. As principais razões da reestatização foram a colocação do interesse do lucro acima do interesse das comunidades, o não cumprimento de contratos, das metas de investimentos, da expansão e da universalização, principalmente das áreas periféricas e mais carentes, e os aumentos abusivos de tarifas. Em municípios que não dariam lucro desejado, a Corsan, presente em 317 municípios do estado, utiliza a estratégia do subsídio cruzado para atender municípios deficitários. Quaisquer detalhamentos podem ser obtidos junto à Corsan com o senhor Ignácio Mafuz, que é o gerente local. Pergunto, então, qual a empresa privada que faria isso? O estudo
do instituto mencionado detalha experiências de diversas cidades que recorreram a privatizações de seus sistemas de água e saneamento nas últimas décadas, mas voltaram atrás. E não são cidades pequenas que não estão aqui mencionadas. São elas, metrópoles como Atlanta, Berlim, Paris, Budapeste, Buenos Aires e La Paz. Os municípios que não são interessantes para a iniciativa privada, é óbvio que não terão investimento, mesmo que receba concessão. Não seria a primeira vez e não será a última. Em 2018, o portal Pragmatismo Político escrevia: a privatização da água fracassou ao excluir bilhões, isso no mundo, evidentemente, e multiplicar desastres ambientais. Porém, prossegue movida por oligarquia global, cuja soberba ameaça o planeta. Fica o alerta, meus prezados mestres, para que a ninguém passe desapercebida essa proposta, ponto de vista, descabida. Assim, fica claro, sou contrário à privatização da Corsan. Absolutamente contrário. Agora, se o Rio Grande do Sul quiser fazer o teste, que eu faça. Mas voltará atrás, tenho certeza, e estarei vivo para ver e para apontar. Não pretendo morrer cedo não, viu? Não, tem alguns aí que já estão pensando na minha idade. Calma, calma, vou incomodar ainda. Bom, finalmente, não vou usar todo o tempo. Já me manifestei nesta casa anteriormente sobre aquilo que identifiquei como Aparecida 101. Lembram, meus caros colegas? Pois bem, há poucos dias, a Brigada Militar fez uma visita ao Aparecida 101, por causa de ruído, infernizando a vida daquela população do entorno, prendendo o proprietário por causa, inclusive, de tráfico de drogas. Tenha santa paciência. Tenham a santa paciência. Será que... Vamos lá, nós 11? Vamos lá derrubar aquela espelunca? O que é que se faz? É mais de ano que aquela população do entorno sofre de quinta à madrugada de segunda. Não vou repetir. Não vou repetir. Tá, gente? Então, observem, afinal de contas, tem um ditado italiano que diz, né? Tutto il mondo è paese. Pois bem, essas porcarias acontecem em Nova Prata também. E eu acho que a gente precisa ficar atento, porque a cidade não pode ser um ambiente de sacrifício, de tolerância, de sofrimento. Não pode. Cidade é para pessoas. Cidade não é para automóvel. A vereadora Roseli propôs aquele projeto, né, de educação física, etc. Maravilhoso. Mas se eu fosse, é uma indicação, né? Não, é projeto. Eu acrescentaria, e temos muitos obesos, sim senhor, é só vocês olharem. Tem cada barriga e cada glúteo por aí, né? Que não deixam a gente mentir. As pessoas têm que andar, caminhar, não andar 2 quadras de automóvel.
né? Andam 2 quadras de automóvel, depois vão lá fazer, não sei o que, pilates. Aliás, Pilates lembra Pilatos, né? Que foi na Semana Santa aí o personagem central. Então, gente, nós precisamos, todos nós, deixar a hipocrisia de lado e exercitar a coerência. Então, tem problema de obesidade? Tem problema, caminha, vá até o banco, ande 5, 6, 7, 8 quadras. Não custa. Ah, mas tem que ser automóvel. Tá bem. Então, boa gordura. Valeu, pessoal. Era isso. Para uso da tribuna, vereador Ronaldo Bernardi. Em breve, umas 2 horas. Minhas saudações renovadas ao presidente, à mesa, aos colegas, e à plateia que ainda nos assiste, o pessoal de casa. Já estamos com um pouquinho, acredito, avançado da hora. Quando eu vinha em outras oportunidades assistir a sessão da Câmara, eu chegava aqui e algumas vezes nós saímos daqui 10h30, 11 horas. Eu disse, não venho mais porque esse negócio sempre demora demais, né? Mas, enfim, quero primeiramente agradecer a Deus, né, como cristão, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui. Agradecer ao titular da vaga, o Claudiomiro Koproski, que cedeu por esse período de 30 dias, que eu pudesse estar aqui, manifestando os meus projetos, as minhas indicações e também colaborando com vocês. De forma alguma quero aqui ser empecilho em nada e para ninguém, mas sempre foi minha proposta em auxiliar no todo, no bem comum da população de Nova Prata, para que tudo aquilo que é bom para todos, não para alguns, sempre frisando, o todo no coletivo, quando se busca o bem comum. Quero agradecer àqueles que, durante a campanha ano passado, fizeram um voto de confiança, que tiveram me recebendo nas suas casas, com a única proposta de que poderiam fazer um voto de confiança. A nossa única promessa era essa, que nós estaremos aqui para deliberar a favor de todos, e que a gente pudesse analisar a tudo com coerência, com sabedoria e com entendimento. Aproveito também para agradecer a oportunidade que eu tive lá em 2017 ao nosso ex-prefeito, Volney Minosso, o Sérgio Sotile, que confiaram em mim para que eu pudesse assumir a pasta da Secretaria de Assistência. Fizemos tudo, foi tudo certo? Não, faltaram coisas, erros aconteceram, mas nós estamos aí para evoluir, para crescer, para agregar ideias. Então, prefeito Volney, em público aqui, mais uma vez quero lhe agradecer a oportunidade e conte com a gente. Agradecer o Alex também que está aqui conosco, foi meu parceiro ali, coordenador do CRAS, sempre esteve junto conosco, né? O João já saiu, mas na figura do Rogério que está ali, meus ex-colegas como secretários, a minha esposa que está ali, né? Agradecer pela confiança, pelo carinho, pelas palavras de ânimo, e às vezes até aquela palavra mais firme, ou naquele momento em que a gente necessita, e pelo companheirismo desses 30 anos que se vão, né, Tânia? Obrigado, agradeço a Deus pela tua vida, né? Não deve estar sendo fácil me aturar por 30, né? Mas agradecer essa oportunidade, essa casa que me recebe por esse período, né? A Lurdinha, a Paula aqui, que até brinquei com a Lurdinha na rua, né? Antes do final do ano, ela disse, não te aposenta antes que eu apareça por lá, né? Então, cumpriu. E agradecer a todos vocês pela oportunidade que vocês estão me dando de me ouvir e de poder também compartilhar. Mas agradecer também àqueles que não se fazem presentes e que talvez estão assistindo essa sessão e que
e que não estão presentes, amigos que me auxiliaram nessa caminhada para mim poder chegar até aqui. Sabemos que em qualquer situação, em qualquer caminhada, há lutas, há adversidades, e nem sempre nós sairemos vencedores. Mas nem por isso é que nós podemos e nós vamos nos considerar derrotados. As vitórias podem vir diante de derrotas. E nem todo mundo ganha tudo. Vemos isso em tudo e em qualquer situação. Estamos falando aí de uma pandemia, de decretos, de uma judicialização de tudo, aonde que autoridades que estão acima de nós, simplesmente, né, colega vereador Dilda, simplesmente fazem como Pilates, né, lavam as mãos e passam a bola, e aí os municípios têm que decidir, e quando decidem, ainda assim vão ser vetados e sofrem o risco de serem judicializados e se estender para não sei aonde. Está aí a gastronomia, lutando por um espaço, pela abertura, e aqui eu faço também uma fala de, não sei se é a palavra correta, um desabafo, mas a incoerência. Eu vi o Rogério falando ali, postou até, inclusive, eu acho que foi ele que postou uma foto, não sei se foi isso mesmo, mas hoje também falava com um representante comercial. A pessoa vai, serve uma marmita e tem que se isolar daquele local, comer na rua, um trabalhador tendo o seu próprio ganho, lutando no dia a dia, tendo que ir lá quando o estabelecimento está aberto por causa de um decreto, e se alimentar na rua, sobre o sol escaldante do meio-dia, numa calçada. Como diria a música aquela, que país é esse? Onde está a sensibilidade? Onde está nós aqui como governantes, ou aqueles que são acima de nós, que possuem o poder da caneta? Mas é muito cômodo transferir as culpas, pois tudo começou lá no Éden, né? Tudo começou lá, né? Quando perguntado para Adão, ele culpou a sua esposa, e a sua esposa sucessivamente chegando até nós no dia de hoje. Para mim encerrar, eu queria deixar um versículo, aliás, dois. Um deles eu anotei aqui porque eu não tenho ele decorado na minha cabeça, que diz no Provérbio 13:16, o prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Provérbios 13:16. E para mim encerrar, o Provérbios 16, no verso 1, diz que o homem projeta planos. Eu projetei planos, mas a resposta vem de Deus. Nós podemos fazer 1000 planos, mas se Deus não estiver no negócio, não vai dar certo. Fica o meu agradecimento, a oportunidade, e muito obrigado pela receptividade de cada um de vocês. Já conhecia muitos de vocês de vista, alguns um pouco mais próximos. Me sinto muito à vontade aqui para estar com vocês nesses 30 dias aí. Muito obrigado. Para o uso da tribuna, vereador Gilson Cassol. Renovadas saudações, ser breve, porque praticamente já foi dito, com o desabafo da Roseli, as palavras do Ronaldo, e com toda a explicação bem pontual do nosso presidente sobre a questão que estamos enfrentando. Diria eu, em concordância também com os colegas vereadores aí, que com certeza, se for necessário, vamos fazer imediatamente uma sessão extraordinária para derrubar esse veto. Muito obrigado. E assim, com certeza, demonstrarmos não uma corrente de força para medir quem é mais forte, mas quem tem coerência
de avaliar, de se colocar do outro lado, antes de tomar uma decisão, antes de ficar contra uma sociedade toda. Não falo aqui de Nova Prata, mas todos os municípios estão nessa situação de tentar sim seguir a lei com respeito à situação, à saúde, seguindo protocolos, seguindo tudo que foi colocado a nós, leis e protocolos. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós queremos que quem está acima de nós dê uma atenção a nós, se coloque na situação do empreendedor, do prestador de serviço e, com certeza, seja mais flexível, pois nós não estamos querendo infringir a lei, nós não estamos querendo ser ou colocar uma lei que seja inconstitucional. Nós queremos, sim, presidente, colegas, nós queremos o direito de trabalhar, de sustentar nossa família, de continuar cumprindo com os nossos compromissos através de tributos, taxas, impostos que pagamos, que essas pessoas que estão acima do nosso poder, que com toda essa contribuição, essas pessoas estão tendo os seus salários garantidos através daquele pequeno empreendimento que está sendo fechado hoje. Então, nós queremos aqui, e concordo que a votação também, presidente, não precisa ser individual ou secreta, obrigado, ou secreta. Eu acredito que todos aqui, sim, temos o mesmo pensamento, todos nós estamos junto com o comércio, e nós não queremos que a cidade nossa pare ou feche, pois é um efeito dominó gigantesco, que talvez essa pessoa que está no conforto do seu salário, altos salários, talvez vai chegar até ela também. Diminuição de número de cadeiras, diminuição de números de vagas, pois o Estado vai falir, a prefeitura vai quebrar. Então nós queremos esse alento, nós queremos essa preocupação, nós pedimos aqui humildemente essa atenção de quem está acima de nós, pois não estamos querendo infringir lei nenhuma, estamos sim querendo trabalhar em cooperação, trabalhar unidos. Com certeza deu certo, e todo esse agravamento de aumento no leito hospitalar, com certeza não foi do comerciante, não foi do prestador de serviço, mas sim que vem uma deficiência do Estado em não mandar os policiais para que faça a ronda, para que evite essas festas. Então nós estamos à mercê de uma situação que não cabe a nós, porque é a obrigação do Estado nos dar a segurança, e o mesmo não o faz, e mesmo assim quer nos prejudicar, mandando decretos e mandando nós ficar em casa. Vamos fazer o quê, nossos amigos? Vamos ficar em casa tricotando? Falando mal do vizinho? E aí? E agora, na hora de pagar a conta, IPVA e todos os impostos que temos que pagar, nós somos obrigados. Não tivemos nenhum sequer um benefício, um parcelamento, uma atenção, ou uma divisão desses altos salários, né, para que nos ajude a passar por essa situação. Então, sim, presidente, colegas, vamos nos reunir quarta-feira e, se for necessário, quinta-feira ou sexta, vamos convocar e vamos fazer uma sessão extraordinária para mandar adiante esse projeto e mantermos a nossa decisão. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, vamos sim se cuidar, vamos cuidar da nossa saúde, boa alimentação, atividade física, caminhar, pessoal, vão caminhar para o interior, caminhem sem máscara, pedalem sem máscara, no interior, não quero aqui que não usem máscara, no interior, respirar um ar puro, pegar um sol que faz bem para a saúde e nos mantermos fortes para enfrentarmos essa situação e termos êxito. Muito obrigado a todos, uma ótima semana a todos. Bem, não há mais nenhum vereador inscrito. Eu convoco a todos os vereadores para que se façam presente na quarta-feira, às 18h30. Tá? E alguém para a Rádio Prata
Qualquer coisa, coloque no grupo. Eu vou encerrar a sessão e, de imediato, já convido, então, o Rogério Farina para que possa aí, brevemente, fazer algumas considerações. Agradeço a presença de todos, apenas registrando que, quanto à questão do voto secreto, ele não é secreto por vontade do presidente, ele é secreto porque a lei assim determina, o que não impede que qualquer vereador possa abrir o seu voto. E eu tenho todos os cuidados possíveis na condução para que a gente não deixe margem para anular qualquer encaminhamento que a gente faça. Então, apenas para deixar esse registro, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Convido ao Rogério para que possa, então, da tribuna, fazer aí as suas colocações. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores e senhoras vereadores, funcionários da casa. Meu caro e ilustríssimo ex-prefeito Valnei, obrigado pela sua presença aí. Tenho certeza que isso só reforça aí a nossa angústia de que a gente vem sofrendo nesses últimos dias. Fui incumbido pelo grupo da gastronomia aí de fazer esse pronunciamento e pelo Tiago, que é presidente da CDL, que nos ajuda muito, né? Quero deixar bem claro que a SIC, CDL e Cindy Lojas estão em total apoio ao nosso setor e a gente está trabalhando em conjunto para fazer com que realmente a gente consiga trabalhar. Eu gosto muito de números, tá? E acho que contra números ninguém consegue discutir, porque número ele é ciência e ele é frio. Hoje, no setor de gastronomia, em março de 2020, ele empregava 420 pessoas em Nova Prata. São 48 estabelecimentos que existiam em março de 2020 com 420 empregados. Hoje o setor de gastronomia continua com os 48 estabelecimentos, porém com apenas 220 empregados. Então nós tivemos uma diminuição de 200 funcionários nesse período. A particularidade do setor de gastronomia é que as famílias que dependem da gastronomia não são famílias comuns, como um trabalhador de fábrica. São famílias que normalmente agregam mais pessoas. Vocês terem uma ideia, no nosso estabelecimento nós temos funcionários com 5 ou 6 filhos. Então a média não é 3, a média é 4 ou 5. Tá? Porque no setor de gastronomia, infelizmente, aí por uma questão até nossa, né, pessoal, de falta de profissionalização, é o último emprego que as pessoas vão procurar. Então nós estamos falando aí de mais de 800 famílias. Para vocês terem uma ideia, o faturamento mensal do setor de gastronomia de Nova Prata, 48 empresas em março de 2020, eram 3 milhões e 500 mil reais. Sabe o que é 3 milhões e 500 mil reais? Isso significa em torno de 4% da arrecadação do município. É muito dinheiro. Melhor, quantas fábricas que vocês conhecem em Nova Prata, pequenas fábricas, que faturam 3 milhões e 500 mil reais mês? Tirando as grandes, eu acho que sobram 2 ou 3. Então significa que é uma alavanca, uma locomotiva que gera muito valor, gera muita divisa. E nós, infelizmente, reduzimos esse faturamento agora para março de 2020 para menos de 2 milhões de reais. Então é 1,5 milhão de reais que não está mais girando mensalmente. Multiplica isso por 12, nós estamos falando de 15 milhões de reais ano. É muito dinheiro. Então a gente faz um apelo a vocês, aos nobres vereadores, para que nos ajudem. A gente tem certeza, já sabe disso, que essa lei, infelizmente, será acionada, mas nós temos certeza e acreditamos na Constituição desse país. Como o próprio presidente colocou, a Constituição é clara. Ela fala que os municípios podem legislar sobre as suas, eu não lembro agora, mas sobre o seu interesse local. Essa imposição de que ser mais ou menos restritivo é uma imposição que não está na Constituição Federal. E se não está na Constituição Federal, vamos discutir. Afinal, ninguém está cometendo crime, nós queremos só trabalhar, só isso, só isso. Só trabalhar, nada além disso. Né? A gente só quer isso.
Das nossas empresas, nós estamos reunindo já há alguns dias, né, pessoal? Nós estávamos agora, no meio da sessão aqui, numa reunião aqui na Câmara, agradecemos até por ter cedido espaço, de 14 empresas, nós levantamos primeiro, essas 14 empresas, se ficarem mais 15 dias na situação que está, elas fecham as portas. Todas elas estão com aluguel atrasado, todas elas estão com fornecedores atrasados, todas elas têm alguma pendência para pagar. Então não adianta o governo vir com medidas de os bancos emprestarem dinheiro para a gastronomia. Gente, banco empresta dinheiro para quem deve? Não empresta. Banco empresta dinheiro para quem está no SPC Serasa? Não empresta. É conversa. Não existe isso. Parece que existe uma lei agora, que foi encaminhada via CDL, para que o município, acerca de outros municípios, faça um financiamento para esses empresários. Funciona? Com certeza funciona. Com certeza funciona e tudo que vem é muito bem-vindo. Por quê? Porque vocês acham que o Banrisul, ou o Badesul, ou o Bradesco, ou qualquer outro banco, vai emprestar dinheiro para mim que estou devendo aluguel? Não vai. Eu estou no SPC, estou no Serasa. Não vai. Não adianta, a primeira coisa que eles fazem é consulta. Não vai emprestar. E alguém de vocês não está em SPC Serasa? Com raras exceções, todos estão. Porque não querem pagar? Não, porque não tem como pagar. Então, não adianta esperar que os bancos vão nos ajudar. Esqueçam. Se o município pode ajudar, opa, acho que pode. Acho que está aí uma oportunidade de o município fazer alguma coisa para os empresários locais. Essa é a nossa colocação. Presidente Thiago, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. E força, vamos lá que nós vamos vencer essa também. Só lembrando, nós estamos aqui em 15, né? São 15 portas que estão lá fora fechadas, tá? Deixando de faturar. Porque quem cuida dos nossos estabelecimentos somos nós, né? Estamos fechados. Muito obrigado, boa noite a todos. Bem, nós tivemos também, por ocasião da lei, muitos que não são do comércio, de restaurantes e lancherias propriamente ditos, e que são do comércio, que no dia da aprovação estavam aqui em grande número. Me parece, né, que dependendo do caminho que vai ser trilhado, é muito importante que o pessoal do comércio retome aquela iniciativa que eles estavam tendo, né, de participar efetivamente. Porque eu vi naquele dia o pessoal do comércio, hoje eu vejo vocês, mas eu acho que aí é importante também, não há absolutamente nada de contrário no interesse de um setor ou de outro, pelo contrário. Então é importante também fazer essa junção aí, me parece que somam-se as forças. E eu quero deixar para terminar muito bem registrado aqui, que o legislativo ele é um poder independente. Nós tomamos as nossas decisões, o executivo toma as deles, nós respeitamos absolutamente todo o nosso respeito ao poder executivo, ao prefeito municipal, ao corpo jurídico, o nosso respeito ao Ministério Público, mas eu penso que nós, como poder, também estamos no âmbito da nossa legitimidade. Fomos eleitos não para se abster, mas para tomar posições. Então é isso que nós estamos fazendo. Obrigado pela presença, pessoal. Né, vamos mantendo contato e os vereadores, então, já combinamos e tenham todos uma boa noite, uma boa semana e cuidem-se. Obrigado.